Eu sei onde você está. Você está na sua célula e o filme já vai começar. Aguenta aí só mais um pouquinho. Eu sou o Matheus, também me chamam de Kim, sou diretor de conteúdo aqui do Mova e idealizador da Grande Corrida. E é uma alegria muito grande compartilhar com você esse momento. E você está recebendo aí em primeiríssima mão essa série fantástica aí com a galera da sua célula. Mas saiba que a jornada não para por aqui. Você vai começar assistindo sim na sua célula e também ao longo das próximas 3 semanas, mas você também terá a oportunidade de continuar assistindo a Grande Corrida da sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador, lá na plataforma do Mova. Basta você se cadastrar, se você ainda não o fez, muito simples, rápido, de forma gratuita, e você já pode conferir a Grande Corrida na sua casa. Mas além da Grande Corrida, nós temos vários outros cursos para que você pode se inscrever. Temos cursos do nível 1, cursos aqui do nível 2, cursos do nível 3, cursos livres de vários assuntos, para que você possa crescer no seu relacionamento com Deus, crescer nas suas convicções de fé, crescer no seu caráter, uma transformação verdadeira e interior. Mas também vamos te capacitar a servir a Deus e a ser uma bênção onde você estiver. Então prepare o coração, mergulhe nessa história da Grande Corrida e permita que Deus fale com você. Pega aí agora a sua pipoquinha, vou pegar aqui o meu boné da Grande Corrida e solta o play. A vida cristã pode ser comparada a uma corrida. A Bíblia faz relações entre a nossa jornada e uma corrida o tempo todo. Nós somos chamados a correr em direção a um alvo. Um destino nos foi dado. Somos chamados a completar essa corrida. Mas, para correr, não basta se matricular e já sair correndo. Nós vamos mergulhar nessa metáfora profunda que a Bíblia traz. Veremos sobre a dieta correta do corredor, qual treinamento ele deve passar, quem são os nossos instrutores para a corrida, qual é o seu time, que tipo de calçados devemos usar e quais são os obstáculos e muito mais. A verdade é que todos estamos correndo. A questão não é se você faz parte da corrida, mas de qual corrida você faz parte. Na vida não existe ficar parado. Estamos sempre em movimento. Nosso coração sempre está perseguindo alguma meta de vida, algum objetivo, algum troféu. Precisamos entender em qual corrida estamos. E se nós classificarmos todas elas de acordo com a Bíblia, poderemos chegar à conclusão que existem 3 tipos de corrida e só uma leva à vida eterna. A primeira é a corrida das distrações. À primeira vista, parece inofensiva. É aquela corrida onde tudo parece normal: estudos, trabalho, fama, entretenimento, prazeres, mas é uma corrida sem direção. O problema é que essa corrida também termina mal. No fim, o resultado é um vazio disfarçado de movimento. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, versão NVT: há caminhos que a pessoa considera corretos,
mas que acabam levando à estrada da morte. Isso é muito sério. É um engano. Imagina viver a vida toda achando que está indo na direção certa e no fim se deparar com a morte, destruição, condenação eterna. A maioria tem andado tão distraída. Cara, era uma rotina tão desgastante. Ficar postando conteúdo para cliente, para mim, querendo cuidar da imagem dos outros, querendo cuidar da minha imagem, preocupando com o que os outros vão pensar. O celular estava me consumindo meu tempo, consumindo minha qualidade de vida. A rede social tava bombando, bota fé? Tava ali me enchendo de like, me enchendo de seguidor, mostrando para todo mundo isso aqui. Tava bom demais. Cara, a real é que isso aí tudo tava me distanciando do que realmente importa, bota fé. A ficha começou a cair, tá ligado? As próximas 2 corridas podemos extrair de Mateus 7, 13 e 14, no fim do Sermão do Monte, quando o próprio Jesus nos diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que nos leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus está falando de 2 entradas, 2 caminhos, 2 corridas diferentes. Uma conduz à perdição, à morte e separação de Deus. A outra conduz à vida eterna com Deus. Portanto, além da corrida das distrações, a segunda corrida do nosso curso é a corrida do pecado, ou como vamos chamar aqui, a corrida da lama. Distrações e pecados estão sempre juntos e ambos terminam com a morte. Nessa corrida do pecado, da lama, o problema não é só o que a gente faz de errado, mas por que a gente corre dessa forma? Fugindo de Deus, muitos correm atrás de prazeres imediatos, de vícios, de desejos descontrolados. Outros correm apenas por si mesmos, pela própria vontade, pelo eu em primeiro lugar. Às vezes nem parece pecado, é só alguém vivendo sua vida, fazendo o que quer, decidindo por conta própria, ignorando Deus na rotina, ou crendo em outros deuses e mentiras que o mundo quer nos fazer acreditar. Mas esse caminho, longe do propósito eterno, é lama escorregadia. Ficamos atolados, presos. A cada passada, o coração se afasta do Criador. Corre, mas afunda. Corre, mas vai na direção contrária à vida verdadeira. Eu sabia que eu estava errada, mas eu achava que Deus ia entender, sabe? Eu só queria ser livre. E aí eu resolvi seguir o meu coração. No fundo, eu sabia que na minha vida tinha muitas coisas que me afastavam de Deus. Mas sabe quando você não quer pensar nessas coisas? Hoje eu vim aqui, gente, gravar um podcast. Aqui o Pod Delas. Gente, vai ficar incrível. Quem vai assistir? Quero ver, hein? Tentei me preencher com tudo o que o mundo dizia que era prazer. Mas posso falar a verdade? No fim, eu me senti mais suja e mais vazia por dentro. Como vimos no texto, há uma terceira corrida. É a porta estreita, caminho apertado. É o único caminho que conduz à vida. É a corrida que vale a pena ser vivida. Que corrida é essa? Será a corrida da perfeição? Será a corrida dos super obedientes? Será a corrida da religião? Será a corrida dos que praticam caridade? Vamos ler mais um texto da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que fala das 2 corridas. Trata-se de um dos versos mais famosos da Bíblia.
Estou falando do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, em que está escrito: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nele deposita a sua fé, nele confia, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. O texto é claro em dizer que a corrida que conduz à vida é a corrida da fé. Essa é a única que tem um prêmio eterno. Nela, cada passo é dado com propósito. A obediência surge como fruto de gratidão e amor. O corredor sabe de onde veio, para onde vai e quem o acompanha. Ele não corre sozinho, ele corre com Cristo e para Cristo. Seu interior é preenchido. A alegria que não dura apenas uma noite te envolve, é a corrida da vida. Este curso se trata da grande corrida da vida, a que Deus quer que todos nós estejamos. Entretanto, sinto dizer que nem todos estão correndo a corrida de Deus, que conduz à vida, mas, pelo contrário, estão enganados, correndo segundo o curso deste mundo. Ou seja, não basta correr como todo mundo, mas é sobre correr a corrida certa e da forma certa. Todo mundo está correndo, portanto, a pergunta não é se você está correndo, mas sim qual corrida você está correndo. Seja bem-vindo ao curso A Grande Corrida. Você está prestes a iniciar uma jornada que pode mudar tudo. Talvez já tenha decidido ser batizado, talvez ainda tenha algumas dúvidas, ou até já tenha sido batizado, mas precisa retomar sua caminhada. Esse curso é para você. Aqui vamos correr juntos. Você vai aprender os fundamentos da fé, descobrir quem é Deus, quem é você nessa história e como avançar com firmeza. Lembre-se, o batismo não é a linha de chegada. O batismo é a largada da vida cristã. É quando você declara: estou pronto para correr com Cristo até o fim. Se hoje você ainda não tem essa certeza, tudo bem. Durante essa jornada, Deus vai falar com você. Abra o coração e no final você saberá qual passo deve dar. O mundo ao nosso redor nos pressiona de todos os lados. Somos levados por preocupações, trabalho, estudos, relacionamentos, entretenimento, busca incessante por prazer. A nossa atenção é disputada a cada segundo. E o mais perigoso é que nem sempre essas coisas são ruins. Na verdade, muitas parecem normais, até boas. No meio de tanta correria, o coração vai sendo arrastado, sem perceber, passo a passo, de forma aparentemente inofensiva, estamos sendo levados para longe do propósito eterno, para longe da corrida da vida. E a pergunta é: será que você está nessa corrida e nem percebeu? Na última aula, vimos que todos estamos em uma corrida. Não existe neutralidade. Você está correndo, mas para onde? Todas as corridas possíveis nós categorizamos em apenas 3 tipos
de acordo com a Bíblia. A primeira é a corrida das distrações. Ela parece inofensiva, cheia de movimento, cheia de coisas boas, mas é vazia. As distrações nos roubam de Deus, passo a passo, sem que percebamos. A segunda é a corrida do pecado, que chamamos de corrida da lama. Quem corre nela afunda cada vez mais. É um estilo de vida que se afasta do Criador. E existe a corrida da fé. É a única que leva à vida eterna. Quem corre nela não corre sozinho, corre com Cristo e para Cristo. Hoje vamos mergulhar na corrida das distrações e entender por que ela é tão perigosa, mesmo parecendo inofensiva, e como Deus nos chama a sair dela para correr a corrida da fé. Vivemos cercados de estímulos, prazos, notificações. Nosso tempo é preenchido por telas, compromissos, tarefas, entretenimento. Nada disso parece errado. Pelo contrário, parece normal. Mas, aos poucos, essas coisas ocupam o centro do nosso coração. O trabalho vira obsessão. O celular nunca desliga. As séries, os jogos, as redes sociais consomem horas e horas sem que a gente perceba. E o problema não é o que fazemos, mas o que deixamos de fazer. O que perdemos no meio dessa correria. A Bíblia nos alerta sobre isso. Tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as preocupações da vida. A luz tá legal? Legal, vai rolar. Ah, então vamos lá, né? Ah, não era pecado. Era só meu celular. Qual o problema, né? Mas ele tava me consumindo. Eu não tinha tempo para Deus. Mas tinha tempo para tudo que podia me distrair. Você tá me cobrando aquele resultado que você me mandou. Você não me mandou, o e-mail não chegou, lógico. Eu vou te mandar, eu vou te mandar daqui a pouquinho. Eu tô na reação. Tá bom, eu te dou 3 minutos aí eu chamo aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Tinha um trabalho também, né? Acabava que ia reunião atrás de reunião. E até minha família também. Não tinha tempo para ela. Eu acordava, abria o feed e continuava lá, por horas. Mas sem nem perceber, o dia já tinha passado. E eu continuava lá, deitada, e não me movia para lugar nenhum. Eu dizia que tava tudo bem, sabe? Só ocupada. Mas no fundo, lá no fundo, a minha alma tava adormecida. Distrações são silenciosas. Elas não gritam, não assustam, apenas roubam o que é mais precioso, a nossa atenção para Deus. Jesus disse: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso coração está preso a qualquer outra coisa que não seja Cristo, já estamos correndo fora da pista certa. Como já falamos, a Bíblia alerta em Provérbios 14:12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Infelizmente, é assim que a maioria das pessoas vive, correndo, ocupadas, cheias de planos e nem percebem que a estrada que escolheram termina em morte. Isso é terrível, porque não é um erro consciente. É um engano silencioso. As pessoas estão iludidas. Eu nunca vi alguém dizendo, eu quero ir para o inferno. Nunca vi alguém cheio de expectativa dizendo, mal posso esperar para chegar lá. Pelo contrário,
A verdade é que, muito provavelmente, a maioria das pessoas que terminarão no inferno viveram acreditando que no final daria tudo certo, que iriam para o céu. Imagine a cena: um rio largo, cercado por montanhas, num cenário lindo, como se fosse na Suíça. A água é cristalina, um iate bilionário desliza suavemente. Lá dentro, uma família curte as férias. Bebida, churrasco, música alta. Mas, enquanto todos olham para o iate, há um pescador simples na margem. Ele conhece o rio, vive ali desde criança. Ele sabe que, alguns quilômetros à frente, existe uma queda d'água mortal, uma cachoeira. E você? O que faria no lugar desse pescador? Começaria a gritar: "Ei, virem esse barco!" Você balança os braços, pula, faz sinais. Se eles vissem o aviso, talvez ainda desse tempo de virar, colocar força total e escapar. Mas sabe de uma coisa? Não adianta. Eles não vêm, não ouvem. Sabe por quê? Porque estão distraídos. O final dessa história é trágico, é morte. E sabe o que é pior? Mesmo quando alguém avisa, muitos continuam na mesma direção. Ignoram o alerta. Acreditam que tudo está bem, que no final vai dar certo. Jesus contou uma história exatamente sobre isso. Pessoas convidadas para uma grande festa, mas que, presas às suas ocupações, distraídas, desprezaram o chamado do rei. No final, vão ficar de fora. Se trata de uma parábola em Mateus 22. Um rei preparou um grande banquete para o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados. Tudo estava pronto, era uma festa real, mas as pessoas começaram a recusar. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios. Os demais agarraram os servos, os insultaram e os mataram até. Eles não rejeitaram porque odiavam o rei, rejeitaram porque estavam ocupados, distraídos. Coisas normais, coisas boas. Mas essas coisas os afastaram do convite mais importante da vida. Não é que trabalhar, estudar ou cuidar da família sejam coisas ruins. São bênçãos de Deus. O problema é que, quando essas coisas sutilmente tomam o nosso coração, Deus se torna apenas um detalhe, algo que você se lembra só às vezes. É como Jesus mesmo disse a Marta: você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E você? Será que Deus tem te chamado, mas você tem dado desculpas? Será que as distrações têm roubado o lugar do rei no seu coração? Mas qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. E todo ídolo, mais cedo ou mais tarde, decepciona e é derrubado. Jesus também fala sobre as preocupações da vida na famosa parábola do semeador. As sementes que caem na beira do caminho, as sementes que caem no solo pedregoso. E o terceiro caso é o solo com espinhos. Em Mateus 13, 22, lemos que Jesus disse assim: as sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra, mas logo a mensagem é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. É assim, você até ouve a palavra, mas seu coração está cheio de outras coisas, não sobra espaço para Deus. E no final não há fruto, não há vida. E o mais perigoso é que algumas distrações parecem até espirituais. São atividades religiosas, compromissos da igreja, trabalhos voluntários, mas feitos sem relacionamento real com Deus. Jesus falou sobre isso em Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? E Ele responderá: eu nunca os conheci, afastem-se de mim. Em Hebreus 12, a palavra diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Percebe como o texto fala de duas coisas? Primeiro, livrar-se de tudo que atrapalha, isso é, as distrações. São justamente aqueles pesos que não parecem ruins, mas tiram nosso foco, roubam energia, atrasam nossa corrida. Mas o texto também fala do pecado que nos envolve. Essa é a lama, é o pecado que separa o homem de Deus e conduz à morte eterna. Mas por que toda a corrida das distrações no fim desemboca na morte? É porque a distração é a estratégia do diabo para não lidarmos com o verdadeiro problema da vida, que é o pecado, o afastamento de Deus. Mas esse é o assunto que vamos explicar melhor na próxima aula. Vamos falar da corrida mais mortal de todas, a corrida da lama, a corrida do pecado. Vamos encarar essa realidade. O que é a lama do pecado, o que ela faz com a nossa vida e por que ninguém pode sair dela sozinho. Todos atolam. Você precisa entender o que está por trás de tudo isso antes que seja tarde demais. Na aula passada, falamos sobre as distrações. Coisas que parecem até boas, mas que nos iludem, nos afastam do real propósito da vida. Gente correndo, mas na direção errada. Gente ocupada, mas perdida. O coração pressionado de todos os lados, mas morto por dentro. Pensar que está tudo bem e, na verdade, está tudo mal. Esse é o perigo que todos corremos. Gastar nosso dinheiro, tempo e esforço. E no final, seja ainda nesta vida ou pior, depois da morte, descobrir que foi tudo em vão. É quando passamos horas e horas nas redes sociais, vendo a vida dos outros e, de repente, a nossa vida passou. Quando vivemos correndo atrás do dinheiro e sucesso profissional, mas nunca temos tempo para a família. O pior, para Deus. Quando a vida gira apenas em torno dos filhos e esquecemos que a base da nossa casa é o Senhor. Quando tentamos investir tudo no casamento para dar certo, mas nunca convidamos Jesus, o Criador do casamento, para caminhar conosco. Nos afundamos no trabalho, nas tarefas do dia a dia, nos relacionamentos e parece que estamos cada vez mais vazios por dentro. Isso acontece porque qualquer coisa, até mesmo algo bom, pode nos distrair e nos iludir. Se ocupar o lugar errado no nosso coração, o lugar de Deus. Hoje vamos avançar no problema das corridas erradas. Ou melhor, vamos refletir sobre esse atoleiro. Porque tem algo pior do que estar distraído. É estar distraído enquanto afunda, preso, sujando tudo por onde passa. A verdade é que, sem Cristo no devido lugar, é assim que todos nós estamos. Eu estou falando da corrida da lama, uma forma de descrever o pecado, o nosso maior problema. E é sobre isso que falaremos hoje, no terceiro episódio de A Grande Corrida. Tem gente que acha que tudo está bem, que a vida é essa mesma. Nascer, crescer, trabalhar, se divertir, casar, tentar ao menos não fazer mal para ninguém. Mas a palavra de Deus revela outra coisa. Ela mostra que todos nós já estamos numa corrida desde que nascemos, mesmo quando não percebemos.
e que, sem Deus, estamos correndo na direção errada. Você consegue perceber que as coisas não andam bem no nosso mundo? Olha ao redor, veja os jornais, guerras estourando, ditadores, doenças terríveis de todos os tipos, pessoas dominadas pela raiva e pelo ódio, matando por nada, famílias desfeitas por qualquer motivo, violência nas ruas e nas casas, corrupção generalizada das autoridades, injustiça sendo normalizada, sexualidade imoral, entretenimento e cultura pervertida, mentiras tratadas como verdades indiscutíveis, divórcios em série, prazer a todo custo, gente explorando e se aproveitando dos outros. E tudo isso não é apenas um mundo lá fora. Esse caos nasce no coração humano, no meu e no seu coração. A raiz de tudo isso é o pecado. Sabe aquele papo de que todos os caminhos levam a Deus? Conversa fiada. Isso foi inventado para nos enganar. A verdade é que todos os caminhos criados pelo homem levam ao afastamento de Deus, ao abismo. Essa corrida tem cheiro de morte. Ela é suja, pesada, escraviza. É como correr numa lama escorregadia, sem nada firme, onde tudo parece permitido. É uma falsa liberdade, mas a cada passo, mais atolado você fica. E não pense que você entrou nessa corrida em algum momento da vida. Não! Todos nós, ao nascer, já estávamos nela. A Bíblia diz que nascemos em pecado, em um mundo que jaz no maligno. Não é só algo que fazemos, é algo que somos, é o nosso ponto de partida. A lama do pecado é o habitat natural do ser humano, desde que o ser humano decidiu pecar lá no Jardim do Éden. Viver longe de Deus é o normal para quem nasce neste mundo. Essa lama cobre os nossos pés e deixa marcas profundas no nosso caminho. Corredor, olha para essa meia aqui na minha mão. Encontramos num canteiro de uma movimentada avenida de Belo Horizonte. Provavelmente era de um morador de rua. Imagina só, quantos meses será que ficou ali? Sol, chuva, poeira. Por quantos lugares será que essa meia passou? Talvez esteve em noites frias, debaixo de marquises, entre o lixo e o abandono, em ambientes de vício, prostituição, violência, rejeição e muito, muito pecado. Quer segurar? Ou ficou com nojo só de pensar? Agora, olha para o seu pé aí. Você pode não ver, mas espiritualmente falando, a sua meia é igual a essa. Está cheia de lama. A palavra de Deus, em Romanos 3, 23, é clara. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. Deixa eu te perguntar, quem nunca pecou? O pecado não é só fazer coisas muito erradas, como roubar ou matar. Pecar é errar o alvo que Deus estabeleceu. É viver fora da vontade dele. É quebrar sua lei, seja em pensamento, palavra ou ação. É viver para si mesmo e não para o Criador. Cara, eu fui ateu muito tempo, né? Até zombava de Deus. Mas mesmo depois que eu comecei a acreditar em Deus, eu ainda estava preso em muitos vícios, pecados. Era bebida alcoólica, festa, mais festa, mais festa. Era viciado em time de futebol, relacionamentos imorais. Tratava igual coisa descartável mesmo. Era como um carro desgovernado, em alta velocidade. Não importa se você se considera uma boa pessoa. Deus é santo, perfeito e diante dele qualquer pecado nos separa. A Bíblia não deixa dúvida. Não há um justo sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. O quanto antes você aceitar essa realidade, melhor será. Deus já olhou para baixo, já examinou toda a humanidade e concluiu, nenhum sequer. Você vai discordar dele? A Bíblia diz em Isaías 64, 6, que até as nossas boas obras são como trapos imundos diante de Deus. Estamos sujos de lama e quando tentamos fazer algo certo,
ainda assim fica manchado. Porque as motivações erradas aparecem: orgulho, soberba, justiça própria. Você vai cá, por favor. Ai, desculpa. Achei que ser uma pessoa boa, não fazer mal para ninguém, seria suficiente para Deus. Mas eu percebi que eu também sou uma pecadora. Você já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Jesus contou essa parábola sobre um jovem que pediu ao pai a sua parte da herança. Ele queria viver a vida do jeito dele, longe das regras, longe da casa do pai. E ele foi, gastou tudo em festas, prazeres, amigos que só queriam o dinheiro dele. Mas veio o dia em que a conta chegou e ele não tinha nada. E sabe onde ele se percebeu? Justamente na lama. Literalmente no chiqueiro, com fome, desejando comer a comida dos porcos. Tem tudo a ver com o que estamos falando nesta aula. Escravo dos meus vícios, ao ponto de ir morar na rua durante anos por conta das compulsividades, né, e tá envolvido com a questão da dependência de álcool e outras drogas, tendo maneiras e meios para poder me anestesiar. Foi ali, na sujeira, no fundo do poço, que ele caiu em si e disse: pequei contra o céu e contra o meu Pai. Talvez você ainda não tenha chegado no chiqueiro da sua história, ou talvez já esteja nele agora, mas a mudança de rumo só começa quando a gente reconhece quem realmente somos diante de Deus e o quanto precisamos dele. E sabe de uma coisa? Jesus não é só para quem está cheio de problema, passando aperto, doença, vícios, sofrimentos, desemprego. Não, Jesus não veio apenas para melhorar a vida de quem precisa. Jesus veio para nos tirar da lama, para nos salvar, mas só clama pelo salva-vidas quem percebe que está se afogando e que não pode nadar sozinho. E isso tem tudo a ver com o pecado e com a justiça eterna de Deus, que precisa nos condenar. Todo mundo está no fundo do poço, independente se você gosta da sua vida atual ou não. O pecado não é só um deslize como as pessoas pensam. Ele tem consequências e não são pequenas. A primeira consequência que vamos expor é a morte. A Bíblia diz que o salário, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, 23. Efésios 2:1 diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos espiritualmente, em primeiro lugar, mas também colheremos a própria morte física como consequência do pecado. E para piorar, após a morte física, ainda caminhamos para uma morte eterna, que é a condenação, é ser alvo da justa ira de Deus e, infelizmente, o inferno. É fácil não pensar nisso, mas é real. E a palavra de Deus descreve assim em Apocalipse 20. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ele separa você de Deus. E sem Deus, que é a fonte da vida, tudo o que sobra é a morte. A segunda consequência é que o pecado também escraviza. É como tentar sair sozinho de um atoleiro. Quanto mais você acelera, mais afunda. O pecado funciona assim. Quanto mais tentamos nos limpar pelas nossas próprias forças, mais nos atolamos. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não importa se você se acha livre. Na verdade, sabe as pessoas que dizem eu sou livre?
pois eu faço tudo o que quero? Sinto lhe informar, você é um escravo iludido. Você é escravo da própria vontade, escravo de si mesmo. Uma terceira consequência do pecado é que ele traz maldições. O pecado não só nos prende a ele mesmo, mas também nos impede de prosperar nas diversas áreas da nossa vida. Sabe quando você aparentemente faz tudo direitinho, mas inexplicavelmente sempre dá tudo errado, repetidamente? Isso pode ser um sintoma de maldição. Falaremos disso mais tarde no curso. O pecado é o nosso maior problema e por nós mesmos não há como escapar. Então, já era pra gente? Acabou? Não há mais o que fazer? E se eu disser que existe alguém que nunca se sujou nessa lama? Alguém que correu toda a corrida, mas sem deixar uma única pegada de lama, sem mancha, sem erro, sem pecado. No próximo episódio, você vai conhecer quem é essa pessoa e entender porque só ele pode mudar o curso da sua corrida. E eu fico por aqui, mas passo o bastão para o seu próximo treinador, o pastor Daniel Mazzoni. No episódio 4, ele vai falar sobre o homem sem pegadas. Vai lá, Daniel! Vamos falar da virada mais surpreendente da história. Será que há um homem que não tem nenhuma pegada de lama? Sim, um homem sem pegadas, e o nome dele é Jesus.